O esporte já foi utilizado diversas vezes ao longo da história por regimes ditatoriais para conseguir apoio e legitimidade da população. Casos célebres são da Olimpíada de 1936 na Alemanha nazista, a Copa do Mundo na Argentina em 1978 e o Brasil com a Copa do Mundo de 1970. O regime militar brasileiro investiu na conquista do tricampeonato mundial em 70 para fomentar um sentimento nacionalista e usar o sucesso do futebol como justificativa do sucesso do Brasil como um todo sob o comando do regime. Essa tática foi bem sucedida, pois o Brasil acabou ganhando a Copa do Mundo de 1970 e as músicas propagandísticas da época como Pra Frente Brasil são lembradas com saudosismo até hoje, o que mostra como a propaganda foi eficaz. Então, no Brasil, a ditadura foi implantada com um golpe de Estado, né? Quando os militares tomaram o poder, quebraram as regras do jogo, suspenderam o habeas corpus, os direitos civis, suspenderam a liberdade de imprensa, instituíram a censura. Enfim, a população não sabia o que acontecia e as pessoas podiam ser presas em qualquer hora, a qualquer momento, podiam ficar presas sem a assistência de um advogado, sem direito de defesa. E a ditadura é uma situação de guerra, onde o Estado está em guerra com a sociedade. Antes de sua posse, Médici já procurava tomar conhecimento da situação do esporte no país. Foi com esse objetivo que se reuniu com o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, João Havelange, durante o jogo Botafogo e Grêmio. Tal acontecimento resultou na seguinte declaração de Havelange: o desporto nacional terá 5 anos de grande tranquilidade e progresso, pois o futuro chefe da nação o quer cada vez mais forte e difundido em nosso país. Semanas depois, Médici promove uma reunião com Pelé e com o deputado federal Atier Jorge Cury, presidente do Santos FC, em Brasília, tendo inclusive fechado as escolas da cidade para aumentar ainda mais a agitação da população diante da visita do rei do futebol à capital. Visando reforçar sua imagem de presidente torcedor, Médici inaugurou o estádio do Morumbi a convite de Laudo Natel, o então presidente de São Paulo. Aproveitou a ocasião para discursar para a população paulista, fazendo questão de enfatizar o esforço do governo via Embratel referente à possibilidade de todos os brasileiros assistirem à Copa do Mundo de Futebol, uma paixão da alma popular, de acordo com suas palavras. Às vésperas do embarque da seleção para a Copa de 70 no México, promoveu um banquete no Palácio das Laranjeiras, no qual convidou todos os jogadores da seleção, cumprimentando-os um a um. Estava certo que aquela Copa era de extrema importância para o presidente, pois caso o Brasil vencesse, ele usaria o fato para promover uma maior aceitação da população a seu governo. E foi assim que aconteceu. A conquista do Tri foi amplamente aproveitada por Médici. Declarou um feriado na data de chegada da seleção, promoveu um banquete para os tricampeões e, diante do desfile público dos jogadores em Brasília, declarou: Carlos Alberto, quando você ergueu a taça lá no México, eu chorei aqui em Brasília. Vocês divulgaram o Brasil no mundo. O sucesso da seleção é o simbolismo do progresso do Brasil. Bom, durante a ditadura militar, aconteceu um negócio que eu chamo de um regime de futebol de Estado. Qual que é a característica de um regime de futebol de Estado? É quando o futebol se torna uma ferramenta política do Estado. Por que os militares instituíram o regime de futebol de Estado? Bom, eles não tinham muito interesse em dar destaque às práticas de governo deles, certo? O regime de futebol de Estado foi instituído no Brasil depois do AI-5. Então, um governo que se mostra ditatorial, ele não quer mostrar ditadura. Ele não quer mostrar repressão, ele não quer mostrar a população apanhando. Este período foi marcado pela inserção, na mente popular, daquilo que seria tomado como um patriotismo cego. Massas ainda hoje vivem com um sentimento desordenado e inerente ao passado ditatorial, onde viam uma aparente segurança e confiança no poder de coerção do Estado. Isso, porém, veio a um alto custo para milhares de pessoas, que deram sua liberdade e suas vidas pela luta à democracia.
Os anos 80 viriam para revelar uma outra face dessa pesada ferramenta de propaganda. O futebol e principalmente os clubes civis regionais passaram a agir na sociedade brasileira, não mais como agregadores totalmente desligados da realidade e intimamente ligados ao Estado, mas como instrumentos precursores das maiores movimentações políticas da década que acabava de começar. Uma movimentação de cunho totalmente popular. Refletindo o contexto da época, onde o último dos presidentes da ditadura exercia seu mandato e o Congresso já vinha apresentando uma real oposição ao Estado ditatorial, a ação do clube paulista Corinthians, que teria como grandes figuras Sócrates e Casagrande, reverberaria por todo o país. A influência direta do clube na mentalidade brasileira serviu para reacender o nacionalismo na cabeça do cidadão, independente daquele patriotismo injetado pela ditadura. As eleições para governador em 82 e o gigantesco movimento das diretas já, iniciados em parte pela resistência do Corinthians à censura, mostrou esse outro lado do futebol, não como propaganda às tiranias, mas como ligação povo-país pela liberdade e democracia.